Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa conversa, ao nosso canal. Com alegria muito grande que nós recebemos vocês aí através da grande rede, através do YouTube. Sejam muito bem-vindos. E a gente quer conversar hoje, de um modo bastante especial, sobre a noite escura, né? O que cargas d'água é a noite escura da alma, a noite escura dos sentidos. E aí eu já peço que você nos ajude a evangelizar, que você envie este vídeo para os seus amigos, que você envie para os seus grupos familiares, que só tem briga muitas vezes, mas que você possa mandar, né, a palavra de Deus aí, essa reflexão que a gente quer fazer sobre a noite escura. Então, compartilhe se você puder, me ajuda muito, nos ajuda muito nessa nossa tentativa, minha e dos meus amigos aqui, de evangelizarmos. Pois bem, noite escura é o nome que São João da Cruz dá a um fenômeno que acontece, uma parte, né, da vida espiritual. Isso já foi descrito, obviamente, por outros, já tinha sido descrito por outros santos, quando falavam, né, da vida espiritual. Entretanto, esse nome vai aparecer aqui em São João da Cruz, e outras pessoas também, apesar de outros também, místicos e escritores também, espirituais, né, que se deram a escrever, utilizavam também este termo. Aqui eu tenho as obras completas de São João da Cruz, tá, aqui da editora Vozes, as obras completas, aí tem todas as 4 obras orgânicas dele, né, as cartas, mas tem as obras orgânicas, que é o Cântico Espiritual, a Subida do Monte Carmelo, Chama Viva de Amor e a Noite Escura da Alma. O Cântico Espiritual, São João da Cruz, ele escreve quando estava preso, e ele é fantástico, é como uma poesia. São João da Cruz é considerado também um dos maiores poetas espanhóis, um grande poeta, né, mesmo que se não fosse algo espiritual que ele escreveu, que já é algo extremamente fantástico. Só a sua poesia já é de uma elevação absurda. Um homem certamente muito inteligente, né, e obviamente muito espiritual. Então, o Cântico Espiritual, ele vai descrevendo, então, a vida espiritual através dessa poesia. São João escreve a poesia e depois ele vem, nas suas obras, explicando o que significa, né, fazendo um discurso ali, escrevendo sobre o que significa aqueles versos. E ele procede assim, em Cântico Espiritual, que é muito lindo, é o meu livro preferido dele. Chama Viva de Amor já é um livro mais elevado, no sentido de que ele demonstra ali como como Deus opera as potências da alma daqueles que estão em maior nível, maior grau de elevação espiritual, aqueles que já estão em estágio de matrimônio espiritual. Então, é uma obra muito elevada. Eu tenho até o desejo de trabalhar um dia aqui, mas vamos ver como a gente flui, porque é algo distante da realidade da esmagadora maioria da população, então fica algo distante. Vamos ver como a gente procede mais à frente. Tem Noite Escura, né, e a Subida do Monte Carmelo. A obra de São João da Cruz é dividida em 2, né, em as suas obras negativas e as suas obras positivas. As obras negativas é Noite Escura, que a gente vai conversar, e a Subida do Monte Carmelo, em que São João da Cruz diz: você não é nada, 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 nada. E tem as obras positivas, em que é o caminho de perfeição e chama Viva de Amor, em que você não é nada, 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 mas você pode chegar a ser Deus. Como assim? Vinícius, é uma heresia. Não é heresia. É aquilo que ele trabalha na sua obra, que é que seremos deuses por participação. Aqueles que atingirem, né, o maior grau de elevação espiritual, que é o matrimônio espiritual, estarão tão unidos a Deus que serão deuses. Não por natureza, porque nós somos apenas criaturas, mas por participação, porque nós participamos então, né, de Deus. Então esse místico, né, essa alma, já está unida de maneira tão grandiosa a Deus, que com Deus ela já se torna uma só. É aquilo que o apóstolo Paulo diz: já estava certamente em estágio de matrimônio espiritual, né? Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é mais ou menos assim
E no Chama Viva de Amor ele vai mostrar bem, né, assim também como na parte mais final do meio para o fim do Cântico Espiritual, ele explica então como funciona, né, as potências da alma, principalmente Chama Viva de Amor, de quem já está em um grau tão elevado. Então a gente vai conversar hoje sobre a obra negativa dele. Você não é nada. Né? E então nós falaremos sobre a noite escura. Bem, antes de falar sobre a noite escura, a gente precisa entender que neste processo de santificação, a alma passa por 3 estágios, por 3 vias. E essas 3 vias já eram descritas também. Mas eles fazem uma atualização, uma reciclagem. O conhecimento, ele é assim, né? Você tem um determinado autor, ele pega autores que vieram antes dele, trabalha, melhora, recicla, né? E foi o que São João da Cruz fez. E aí, nesse caso, ele trabalha, nós temos essas 3 vias. Aí a Santa Teresa divide isso em 7 moradas. São João da Cruz, nós temos mais essa divisão de 3 vias. E dentro da própria poesia dele, a poesia de São João da Cruz, por exemplo, no Canto Espiritual, ela é cronológica. Cronológica no sentido da evolução da alma, não no sentido do tempo, mas da evolução da alma até o matrimônio espiritual. Então a obra tem marcos, né, que vão mostrando esse período, então, de transição. Tem uma parte que diz, aparta-os meu amado, que eu alço voo. Nesse momento está acontecendo ali, eu não vou explicar aqui o que significa, um dia talvez a gente trabalhe o cântico espiritual, mas ele está mostrando, nesse exato momento, ele está mostrando o momento de passagem da alma, da via iluminativa para a purgativa. Então são 3 vias. A purgativa, que fazendo um paralelo com Santa Teresa, que a gente já fez as nossas aulas aí, a 1ª, 2ª e 3ª moradas. A gente tem a fase iluminativa, em que nós temos a 4ª, um pedaço da 5ª morada, e nós temos então a fase unitiva, que é um pedaço da 5ª, 6ª e 7ª moradas. Né? No primeiro caso, nós temos a alma que está ainda lutando contra pecados mortais e veniais. Na fase iluminativa, a alma já venceu esses pecados mortais e veniais, mas ainda precisa de um processo de purificação para chegar ao matrimônio. E, por fim, na fase unitiva, a alma lá no matrimônio vai estar unida, né, perfeitamente a Deus, tal qual a possibilidade nesta vida. E, obviamente, essa alma que sobe, ela pode descer, apesar de ser bem difícil de uma alma que chega ao estágio de matrimônio espiritual retornar, então, para uma condição inferior, porque Deus já opera nela de uma maneira muito livre, de uma maneira muito profunda. Então, a gente tem 2 noites escuras. Essas noites escuras vão ser processos de purificação. No caso da noite, a gente tem a noite escura dos sentidos e a noite escura da alma, ou noite escura do espírito, são sinônimos. No caso da noite escura dos sentidos, é quando vai ocorrer a purificação da alma, passando da via purgativa para a iluminativa. A noite escura da alma, ou a noite escura do espírito, será na passagem, quando a alma vai purgar ali para sair da fase iluminativa e chegar então à fase unitiva. Então são 2 fases diferentes. Deus vai levar quem Ele quiser, da maneira que Ele, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, até o matrimônio espiritual. Não serão todas as almas, obviamente, que chegarão tão alto, né? Por mistério do desígnio divino. Por que, Vinícius? Porque não sei, porque Deus trabalha do modo dele e é impossível, Deus não é objeto, né? Eu não consigo analisar Deus, não tem como analisar Deus. Porque ele faz isso? Não sei. Algumas coisas a gente sabe que Deus escolhe algumas almas e infunde ali uma graça especial para que outras pessoas também se convertam. Daí a gente não é errado dizer que Deus tem preferências, no sentido de que ele trabalha, como por exemplo, trabalhou Moisés para conduzir todo o povo. E todas as pessoas que estão ao redor participam ali indiretamente dessa experiência tão profunda. Então, uma das funções do místico é justamente essa, é ser um pontífice, no sentido de que une a nossa realidade à unidade, à realidade transcendental, à realidade divina. Então, o místico ele funciona como uma ponte. E a gente vê isso, né? Algumas pessoas que são revestidas desse poder espiritual no âmbito da nossa vida. Você está com algum problema, você não consegue resolver o problema, e você conhece alguém que é uma pessoa de muita oração, uma pessoa que tem uma intimidade muito grande com Deus. Você vai atrás dessa pessoa, essa pessoa ora para você,
E aí, olha o que acontece, a situação se resolveu. Todo mundo já deve ter vivido alguma coisa, todo mundo que é de igreja, né? Tem gente que nunca nem foi na igreja. Mas todo mundo que é espiritual já deve ter vivido alguma coisa assim na vida, né? A relação de Deus de algumas pessoas, ela é especial e Deus conduz algumas pessoas até estágios tão elevados, certo? Agora, o porquê perfeitamente disso é mistério, como muita coisa. Aí você pergunta para Deus, talvez ele te responda. E aí, pessoal, na noite escura, vamos falar então primeiro da noite escura dos sentidos. Mas antes da noite escura dos sentidos, o São João da Cruz fala sobre os pecados capitais dos espirituais. E eu quero trazer esses pecados, salpicar aqui um pouco sobre isso. Primeiro ele fala sobre a soberba espiritual, né, em pessoas que encontram satisfação em suas obras e em si mesmas. As pessoas elas querem falar de coisas espirituais próximas de outras pessoas. O São João da Cruz compara, no caso, aos fariseus, né, pessoas que querem se exibir, querem mostrar a sua relação com Deus, mostrar que tem intimidade com Deus, né, tem um grande prazer nisso. Isso é um pecado capital espiritual. Né? Pessoas que vão se confessar e têm vergonha de dizer os seus pecados para o confessor, para que o confessor tenha ela como uma pessoa santa, uma pessoa pura. O nome disso é soberba espiritual. O São João da Cruz fala sobre a avareza espiritual, né? Que as pessoas ficam desconsoladas e queixosas porque elas não encontram mais gostos e prazeres nas coisas espirituais. A pessoa, às vezes, quando ela entra, né, chega aqui nesse estágio de transição, muitas vezes ela prova muitos favores espirituais, êxtases, consolações, momentos de intimidade com o Senhor, e etc. E aí a pessoa com a avaria espiritual fica se queixando porque passou um tempo de secura espiritual. Fica naquela reclamação em relação a isso. São pessoas também que muitas vezes têm apegos a objetos sagrados, né? Um apego exagerado. São João da Cruz, por exemplo, tinha uma cruz de madeira sem nada, totalmente pobre, porque não tinha apegos a essas coisas, né? A ter, por exemplo, um crucifixo de ouro ou coisa semelhante. Ele fala sobre a luxúria espiritual, que é algo interessante, digamos assim, um pouco diferente, em que acontece o seguinte. No caso da luxúria espiritual, a pessoa vive movimentos mesmo o momento de oração, isso é um pouco bizarro, tá? Mesmo durante o momento de oração, a pessoa tem uns movimentos torpes, baixos, contra a própria vontade. É como se ela tivesse uma espécie de movimentação sexual, alguma coisa assim durante a oração. Por que isso acontece? Bem, isso pode ser de causa humana, pode ser causa demoníaca ou o próprio medo da sexualidade. Então a pessoa às vezes a pessoa está em oração, a pessoa não está em pecado, a pessoa está bem espiritualmente, digamos assim, mas começa com essa movimentação estranha e alguma excitação, fica excitado durante a oração e acaba tendo esses movimentos torpes. Isso pode ser por quê? Por essas causas, o demônio perturbando a pessoa. Qual o objetivo do demônio? O demônio vê que a pessoa está recebendo essas graças que Deus derrama, espirituais, elas são feitas, na maioria das vezes, por anjo. Tá? Deus dificilmente vai descer do céu para infundir a graça. E como o demônio também é anjo, ele percebe o que está se passando ali. Então ele, percebendo o que está acontecendo, ele tenta intervir. Ele quer afastar essa pessoa da oração. Então ele tenta com isso, para que a pessoa não continue rezando. Essa é uma maneira. Outra é uma questão própria do humano e um próprio medo exagerado da sexualidade. A pessoa ficou com tanto medo da sexualidade, né, por medo de pecar e às vezes muito escrupulosa, enfim. E aí o mínimo pensamento em relação àquilo que acontece faz essa pessoa entrar nessa espécie de movimentação estranha, né? E aí a pessoa às vezes passa por isso, mas a pessoa tem que tomar muito cuidado para que ela não se afaste da oração por essa ação de Satanás ou mesmo por essa questão humana. O que acontece aqui? A alma, o espírito, a parte mais elevada, ela entra em contato com Deus quando Deus infunde a graça sobre essas pessoas. Entretanto, como essa pessoa ainda não passou pela noite escura, os seus sentidos ainda não foram purificados. E a sexualidade faz parte desses sentidos. Então, a sexualidade procura
né, fica vagando, digamos assim, e acaba procurando, então, a sua consolação de um outro modo. Mas passando pela noite escura, isso é uma coisa também que se resolve. Uma outra coisa é a ira espiritual, a pessoa que fica irada com a outra, porque a outra é pecadora, enfim. E a pessoa quando entra num processo de secura espiritual, acaba também ficando muito irada em relação a isso, porque tá seca, quer sentir prazeres, quer sentir consolações. Então, por não sentir isso, ela fica mal-humorada, fica irada. Isso também é a ira espiritual. Uma outra coisa é a gula espiritual, a pessoa que quer, ela não deixa Deus derramar as graças, os êxtases, as experiências conforme a vontade dele. Ela quer de todo modo sentir essas coisas. Né? Isso é chamado de gula espiritual. E tem gente que acaba se matando em penitências exageradas, com o objetivo não de agradar a Deus, não com o objetivo de amar a Deus, mas com o objetivo de que, se eu fizer penitências, Deus vai me fazer entrar em êxtase. Então eu começo a fazer penitência com este objetivo, né? De sentir o prazer, o deleite da presença de Deus. Isso chama-se gula espiritual, que precisa também ser purificada. E aí a gente tem a inveja espiritual, é que a pessoa não aguenta ver outra pessoa progredindo espiritualmente e que ela sente inveja daquele processo. E temos também a preguiça espiritual, é a pessoa que encontra tédio nas coisas espirituais e procuram delas fugir por não encontrar aí as consolações sensíveis. Então, a pessoa reza, não se sente consolada e acaba não querendo, não se interessando e tendo tédio, então, na oração. A alma pode passar por esses pecados e aí ela, entrando na noite escura, ela será então purificada desses pecados capitais dos espirituais. Bem, lembrando aqui, pessoal, então o que é a noite escura, depois de toda essa introdução? A noite escura vai ser esse período, então, de transição de uma fase para a outra. Aqui eu falo, então, da noite escura dos sentidos, em que o Senhor purificará os sentidos da pessoa. A pessoa começa ali até a terceira morada, até esse processo de transição, ela tem muitas experiências com Deus a partir dos sentidos. Então a gente poderia dividir em duas formas aqui de ter essa experiência com Deus. Uma experiência que vem através dos sentidos, de êxtase, sensações, bem-estar, algo assim, né, nesse sentido, que vem através dos sentidos em si. E uma outra experiência espiritual que é eminentemente espiritual, em que Deus infunde naquela pessoa de uma maneira, digamos, misteriosa, que tem maior frutos e derrama maiores graças. A princípio, essa experiência ela começa a ser uma experiência no sentido. E aí você percebe isso, mesmo para pessoas que não são muito espirituais, porque a pessoa não tem crescimento, ainda é pequena, entre aspas, é pequena espiritualmente, ela ainda está engatinhando, iniciando nesse processo, e você vê que Deus utiliza muito dos sentidos para atrair essa pessoa. Então você conhece, ou você já passou por isso na sua vida, naquele momento ali em que você ia para um grupo de oração, e aí você se deleitava com as graças, e você sentia a presença de Deus, e tal, você tinha muito prazer, você começou a ter prazer em rezar, e aquele tempo depois ele foi embora. Deus utilizou muito daquele período, não estou falando que é isso que acontece, que eu estou fazendo apenas uma comparação, uma analogia, mas é isso que acontece. Deus utiliza muito os sentidos para, a princípio, atrair as pessoas às coisas espirituais, porque senão a pessoa não vai se interessar, né, a princípio, pelas coisas de Deus. Claro que tem outras maneiras de Deus atrair as pessoas, mas uma das maneiras é através desses sentidos. Só que esses sentidos, a pessoa vai sentindo graças e consolações. São João da Cruz já é taxativo a dizer, olha, não dê confiança para isso, não olhe para isso, não se importe com isso, não queira sentir essas coisas. Porque isso acaba, essas experiências místicas, elas são maravilhosas, são de Deus e tal, mas a pessoa corre um risco muito grande aqui de perder a própria alma. Por quê? Ela pode querer viver dessa relação, ela começa a medir a sua própria espiritualidade a partir dessas experiências. Então, se eu estou recebendo graça, se eu estou tendo visões, se eu estou sendo consolada por Deus, se eu estou sendo consolado por Deus, então é porque eu estou bem espiritualmente. Na verdade, não tem nada disso. A pessoa pode passar
ser seca a vida inteira, não ter nenhuma visão, nenhuma experiência e ser profundamente santa. Existe mais de uma via de santificação. E algumas pessoas só que vão provar na sensibilidade dessas graças. Então, não se iludam com isso. E uma outra coisa é que o risco da pessoa se tornar arrogante, prepotente, achar que ela é alguma coisa, por provar essas coisas e as demais pessoas não provarem, é muito grande. Então o místico acaba vivendo ali numa situação de certo risco em relação a isso. Então o São João da Cruz fala, olha, não liga para isso não, larga isso para lá, não dê confiança para isso. E queira apenas estar no escuro. E aí Deus vai jogar essa alma nesse escuro para purificar então esses sentidos, que são ainda imperfeitos, que querem gozar, sentir, se emanar nas graças de Deus, mas não é para isso, esses sentidos. Então, a pessoa entra então nessa noite escura dos sentidos. Vocês lembram que quem assistiu a aula, né, a nossa conversa sobre Santa Teresa de Jesus, eu falei, né, venho falando sobre isso, falei em vários vídeos sobre as potências da alma, né, nós temos, a alma vem de ânima, aquela que anima, e dentro da alma nós temos aquela parte onde Deus habita, que é o Espírito. E essa alma, aquela que dá ânimo ao corpo, ela tem potências que são potências vegetativas, como crescer, se desenvolver, se reproduzir, assim sucessivamente. Essas potências estão nos vegetais, por isso vegetativos, mas também nos animais e em nós humanos. Tem as potências também dos animais e as potências que estão no ser humano. O ser humano tem todas elas. E o ser humano também tem imaginação, memória, vontade, intelecto. Né? E acima disso, Santa Teresa chama de entendimento, mas o entendimento, na verdade, a consciência. Né? Então a gente tem essas potências, imaginação e memória andam sempre unidos. O que Deus faz? Ele pega essas potências e joga essas potências no escuro. A pessoa não consegue imaginar nada bom, a pessoa não consegue raciocinar nada bom. A vontade dela, ela não tem vontade de absolutamente nada. Então a pessoa entra num processo de confusão terrível. A memória também não atina com nada positivo. A pessoa entra numa situação terrível e ela acha que ela se perdeu. Bem, eu vinha até aqui sentindo graças espirituais maravilhosas. A partir de agora em diante eu estou sentindo nada, não sinto nada, não vejo nada. O que a pessoa fala? Eu estou em pecado. Eu fiz alguma coisa, Deus está bravinho comigo, e agora me tirou todas as consolações que eu tinha. Perdi minha alma, eu vou para o inferno. A pessoa pensa isso. E vejam, quando a pessoa chega aqui para passar para a noite escura dos sentidos, já é uma pessoa, de certo modo, elevada espiritualmente. É uma pessoa que não vive em pecado mortal, é uma pessoa que não tem pecado venial enquanto vício. Ela está ali vencendo, nesse processo de vencer os pecados veniais. Para a atual situação da nossa sociedade, isso essa pessoa é muito grande espiritualmente, porque a maioria das pessoas, as que têm vida espiritual, oscila entre o pecado mortal e a confissão. Tem gente que peca mortalmente, se confessa e vive, né, uma semana peca mortalmente e a outra se confessa. E vai oscilando aí. Então percebam que é uma pessoa, digamos, entre aspas, espiritual, mas que tem muito a crescer ainda, né? E aí a pessoa vai passando por esse processo, ela entra então nessa noite e acha que se perdeu, que tudo está perdido. Só que o que acontece aqui na realidade? Esses sentidos eles estão sendo purificados. O São João da Cruz faz uma comparação lá para a noite escura da alma, mas eu vou usar aqui que ela, já de uma vez, que ela esclarece bem, é que a pessoa nessa noite escura, ela na verdade é como uma pessoa que olha para o sol. Se você olhar para o sol e depois tirar o olho do sol, o que vai acontecer? Você começa a não enxergar nada. Então a pessoa olhou para uma claridade tão grande que ela não foi capaz de suportar. É isso que acontece. A pessoa não precisa se preocupar achando que ela se perdeu, pelo contrário. O que acontece aqui é um reflexo totalmente normal. Deus infunde na alma uma graça tão grande, seja aqui, seja na noite escura do espírito, que a alma fica como que cega. As potências são colocadas num escuro. E nesse processo Deus está purificando aquelas potências. Deus está purificando aqueles sentidos e posteriormente aquela alma. Então, por olhar muito para a luz, ela fica cega. Então, porque Deus infundiu uma graça muito grande, as potências já estão
no escuro, né? A pessoa começa a achar até que ela está com depressão, só que de certo modo ela sabe que aquilo se trata, na verdade, de uma questão espiritual e não de um processo psicológico. E a gente precisa fazer bem essa distinção. Então a pessoa não tem ânimo para absolutamente nada, a pessoa não consegue discorrer do intelecto de modo positivo, e passa então por esse período de grande dificuldade. E aí ela entra então nessa fase mais na via iluminativa. E ela vai passando, não entra de uma vez, depois que ela sai dessa fase, ela entra em iluminativo. E ela vai percorrendo aí as fases dessa via iluminativa, recebendo os favores, recebendo as graças que ela precisa, que Deus vai incidindo nela. Percebam que essa fase ela tem, no poema de São João da Cruz, eu gosto muito, e aí eu até digo a vocês, as poesias, elas são, a Kelly Patrícia cantou essas poesias. Uma outra coisa que eu recomendo é o DVD dela, Verbo Esponsa, né, Esposa do Verbo, que é um CD todo com o Cântico dos Cânticos, voltados para essa questão mística, e ela tem, né, a Noite Escura, num dos CDs dela, ela tem a Noite Escura 1, Noite Escura 2, em que ela musicou a poesia de São João da Cruz. E aí ela vai cantando, é muito bonito, é muito bom. E aí você percebe ali, né, ao longo de toda essa poesia, você vai lendo e vendo e vai sendo descrito esse caminho por onde a alma está passando. E tem uma parte que ela fala, né, a alma subindo a escada disfarçada. A alma está ali disfarçada. Esse termo disfarçada, que São João da Cruz utiliza, ele quer dizer que a alma está disfarçada de modo que os seus inimigos não percebam o seu processo de progressão, então não consigam incidir contra ela. Então a alma tem 3 inimigos. O demônio, a carne e o mundo. Esses 3 vão tentar contra ela. Então o demônio quer perder a sua alma, você tem uma carne ruim, que quer o seu mal, e o mundo também te tenta. Então, sendo dessa maneira, você tem esses 3 inimigos que atrapalham a sua vida espiritual. Como a alma recebe de Deus uma graça, é infundido por Deus uma graça muito grande, né? Deus incide com ela com uma graça absurda, o demônio não consegue perceber. Porque esses favores mais elevados não são favores dados por anjos, na maioria das vezes, são favores, na verdade, esse favor é dado por Deus, misteriosamente, de uma maneira que o demônio não consegue entender. Então o demônio não compreende o que está se passando, não consegue incidir com isso, porque Deus age no espírito de uma maneira, aqui ainda nos sentidos, mas a posteriori, né? Age de uma maneira muito incidente, então a alma não entende o que está se passando ali, né? O demônio não entende o que está se passando ali também. E a pessoa está triste, estarrecida, não consegue lidar bem nem com as próprias potências, o intelecto não funciona bem, a memória não funciona bem. Então, por isso também, as coisas do mundo não a atraem, e a própria carne também já não vai atentar, porque ela acha que ela se perdeu, ela está desanimada e tudo, ela não tem ânimo mais para nada. Então, a alma já está, nessas 2 noites escuras, já se encontra num estado de escondimento, escondido desses 3 inimigos. Então ela consegue progredir espiritualmente sem receber essas perturbações diabólicas. Então a alma segue, então, né, com esse processo de progressão espiritual. Nessa fase aqui, então, os sentidos, eles já estão, então, purificados. Mas ainda é necessário purificar a alma. Então, a alma saiu da via purgativa, passou pela noite escura dos sentidos e entrou, então, na via iluminativa. Passou, então, a via iluminativa, ela, chegando às portas da unitiva, ela entra, então, na noite escura da alma, ou a noite escura dos sentidos. Nesse momento, as 4 paixões da alma já foram sossegadas, né? A alma tem 4 paixões, que é o gozo, a dor, a esperança e o temor. E elas a casa já está sossegada, né? Digamos assim. A alma vai passar ainda, né, antes disso, por problemas de tribulação. Espírito de fornicação, muitas vezes, pode perturbar a alma. Então, é necessário dizer que a potência, a concupiscência da carne, ela nunca é perdida. Então, mesmo quem está em estágio
elevação espiritual muito grande, em matrimônio espiritual, continua tendo a concupiscência da carne, ou seja, continua tendo desejos sexuais e pensamentos, enfim, na questão da sexualidade, só que é uma coisa muito mais ordenada, né? Porque a sexualidade tem, obviamente, a sua importância. Tem uma aula que a gente fala sobre sexualidade, você veja lá também. E aí, a gente tem também o espírito de blasfêmia, que pode perturbar a pessoa, e o espíritos vertigines, que é um espírito de escrúpulos e perplexidade. A pessoa fica extremamente escrupulosa. Isso também pode ocorrer à alma às pressas, né, dela entrar nessa noite escura do espírito. Então a alma entra, então, nessa noite escura do espírito, e aí é o purgatório da alma. Porque ela vai entrar na via unitiva após isso, e ela tem dores aí de que a gente poderia, de certo modo, comparar aquilo que a alma passa em relação para entrar no céu, aquelas almas que morrerem ainda imperfeitas. Então, é um sofrimento muito grande. Santa Teresa fala disso de um modo muito especial no livro tanto no livro da vida, ela fala sobre esse período, mas Santa Teresa escreve mais o fenômeno em si, né? E ela fala sobre os desconjuntamentos, né? A alma entra num estado de um arroubamento, aquele último arroubamento que a alma passa, em que ela, muitas vezes ela chega a cair no chão, que ela desfalece, porque ela não aguenta, e as potências dela são colocadas num escuro muito grande. A alma sente uma dor espiritual terrível, 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 de maneira muito aguda. Isso faz parte também, esse arroubamento aí, esse desconjuntamento, ele faz parte também dessa noite escura do espírito. Então Deus infunde na alma de maneira misteriosa uma força tão grandiosa, tão elevada, tão maravilhosa, que é como a alma que olha para o sol. E aí, olhando para o sol, ela não consegue enxergar nada, ela não vê nada, ela não entende nada do que está se passando ali, e entra nesse estado tão ruim, em que o intelecto está no escuro, está tudo no escuro, a pessoa não tem consolação, a pessoa não sente Deus, a pessoa está totalmente perturbada. Perturbada não, mas a pessoa está num escuro tão grande, num sofrimento tão grande e numa apatia muito grande. Poderia ser confundido também com uma depressão, né? E nesse período de noite escura, a alma recebe muitas graças. Deus, apesar dela passar por esse período de muita dificuldade, Deus infunde muitas graças ali, visões, profecias, como modo de consolação. Mas isso também não consola, porque a pessoa está nesse sentido, está muito mal, ela recebe uma graça sobre ela muito grande, né? Por isso esse fenômeno todo acontece. Deus derrama uma graça sobre ela, um consolo, e logo depois do consolo, ela se sente mal de novo. Ela fica nesse escuro aí durante um determinado período, isso vai variar de pessoa para pessoa, de processo para processo, e passando então por esse período, ela vai recebendo graças e caindo no chão, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas recebendo uma graça maior, que é essa graça escondida que Deus vai infundindo nela, né? Até passando por esse processo de arroubamento, as suas potências numa total escuridão, sem ver, entender nada do processo que ela está passando, né? Sem ver, entender nada desse processo, desse sofrimento todo. E o seu espírito, né, vai sendo purificado, lembrando que os males são espirituais, por princípio são espirituais. Então esse espírito que é purificado para então entrar nessa fase unitiva, assumindo então, quem sabe, o matrimônio espiritual e se unindo então perfeitamente a Deus, né? Então a alma passa por essa noite escura, sem receber de Deus consolações, sem receber de graça. Ou caso ela receba, como eu falei, ela recebe a graça e tão logo depois ela entra nesse escuro de novo, para se purificar e unir-se totalmente a Deus. Passa então pelo processo de união e depois pelo processo de matrimônio. Então, essa a descrição que São João da Cruz traz para a gente sobre a noite escura. As potências, então, depois desse processo, elas se divinizam. Aí eu não vou entrar em detalhes, que seria chama viva de amor, mas as potências vão entrando numa relação,
união profunda com Deus, né? Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vai viver em mim. E tudo aquilo que a alma faz, ela só faz porque Deus quer. A união ali é muito grande. Quando a alma chega nesse estágio tão elevado de matrimônio, é realmente um casamento, e no casamento a gente sabe que o homem e a mulher, depois que se casam, eles são uma só carne. Então, Deus e a alma se tornam um só também. É tanto que o demônio, como diz, né, São João da Cruz, o demônio teme a alma unida a Deus como teme ao próprio Deus. E Deus se une àquela alma de uma maneira misteriosa, em que o demônio não consegue perturbar. O demônio até se aproxima da alma tentando perturbá-la, tentá-la, até porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo foi tentado. Entretanto, o demônio, toda vez que se aproxima da alma para perturbá-la, é ele que vai sair, então, prejudicado. É ele que vai sair, então, confundido. E mais almas são levadas a Deus a partir disso. Essas almas, elas têm uma relação profunda com o Senhor, e graças absurdas elas conseguem de Deus, a partir dessa relação tão íntima, a partir dessa relação tão profunda, de pessoas que quiseram, que se entregaram a Deus de maneira melhor, de maneira mais aprimorada, que se entregaram, que deram tudo que tinham, mas que também, né, por outro lado, receberam um chamado totalmente especial, que não é o da maioria das pessoas. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre a noite escura da alma, a noite escura dos sentidos. Fiquem à vontade para colocar aí embaixo perguntas, dúvidas. Quem tiver o meu contato ou o meu Instagram também pode entrar em contato. Me adicionem no Instagram, é aberto. Lá eu sempre posto aquilo que a gente coloca aqui. Nos ajude a evangelizar, mande para as outras pessoas e saibamos que esse processo é o de uma minoria de pessoas, que Deus tem muitos modos de trazer as pessoas a si, e que devemos nós fazer a nossa mínima parte e nos entregarmos profundamente nas mãos de Deus, porque quem vai nos levar para o céu é Ele, e não os nossos esforços. A gente não deve atrapalhar, não é? A parte que a gente precisa fazer, ela é essencial, mas ela é muito pequena, porque é a graça de Deus que um dia vai nos levar para o céu, e roguemos a Deus para que um dia eu e vocês sejamos juntos na presença de Deus, sendo aí deuses por participação, rezando pelo mundo, rezando pelas pessoas, na presença de Deus. Humanamente é muito difícil, eu convivo comigo, você convive com você mesmo, e você sabe como nós somos pequenos, mas para Deus nada é impossível. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.